vê amigas hoje em dia que perderam papéis porque não deram pro diretor. E aí chegou e falou assim, ó, se você tá comigo, você ganha o que você quer. Drogas, festas, traições, rituais e o polêmico teste do sofá. Recentemente, alguns ex-globais decidiram expor os segredos mais sombrios da maior emissora do Brasil. Hoje, você verá as confissões de famosos que viram os podres mais bizarros nos bastidores da TV Globo. O que realmente acontecia por trás das câmeras? Certamente, a maioria deve conhecer e irá se lembrar de Carina Bach, a ex-atriz, repórter e hoje apresentadora de um podcast no YouTube, que já participou de algumas novelas bem icônicas da TV, como Da Cor do Pecado, exibida pela primeira vez no ano de 2004, na Globo. A gente se gostava tanto. Um amor como o nosso não acaba assim do dia pra noite. Do dia pra noite? Faz 7 anos que você me traiu e me trocou. 7 anos não é nada pra quem gosta de verdade. Além disso, ela participou do reality show da Record, Simple Life, ao lado de Ticiane Pinheiro, saindo vencedora. Sabia que eu tô achando o lugar legal? Tá fresquinho aqui, né? Gostoso essa varanda? É. Ai. Ai, um sapo. Alguns desses trabalhos deram notoriedade nacional à artista. No entanto, há muitos anos, ela deixou de ser uma estrela global e, de alguns tempos para cá, quando perguntada sobre seu período na emissora de Roberto Marinho, colocou a boca no trombone e decidiu compartilhar um pouco sobre as suas experiências e visão quanto ao trabalho na casa. Aquilo, assim, me angustiava muito, porque eu não me encaixava. Desde o princípio, eu não me encaixava com esse ambiente, assim, então... As poucas festas que eu fui, me sentia um peixe fora d'água, assim, completamente. Infelizmente, segundo a artista, a maioria não foi nada boa. Assim, ela segue expondo situações no mínimo inusitadas e as quais muitos julgam como apenas casos especulativos. Uma das questões abordadas pela atriz em um bate-papo concedido a um podcast no YouTube em março de 2022 é o número de festas que aconteciam constantemente com a presença de diversos artistas e também com todo o casting de uma determinada novela. De diretor, casa assim, sabe? Vai ter festa de tal diretor da novela, vai estar todo mundo. Chegava lá, via essas coisas e falava, mas não é possível. E Carina alegou que nas poucas festas nas quais esteve, não se sentiu nada à vontade, como um verdadeiro peixe fora d'água. Festas essas que normalmente eram dadas por um diretor de alguma produção. Nelas, conforme a ex-atriz relata, rolava de tudo. É o que eu falo, festas realmente assim de, sabe, às vezes a gente procura, deixa eu no banheiro rapidinho, quando vai abrir uma porta errada, dá de cara, sabe, com mesa, com droga na mesa. Um com o outro, com 3, com 4. Inclusive, era comum abrir a porta de um determinado cômodo e encontrar substâncias ilícitas em cima da mesa, para o fácil acesso de qualquer um, bem como se deparar com relações íntimas grupais, as quais a artista descreveu como um com outro, com 3, com 4, se referindo a essa troca de intimidade entre vários dos convidados ao mesmo tempo. Em seu relato, ela atribuiu o comportamento dos colegas, bem como o estilo de vida da maioria, a falta de prazer em atuar. A partir daí, ela se sentiu cada vez mais desconfortável com seus papéis e passou a julgar os personagens, pensando muito na objetificação da mulher, assim como em qual exemplo poderia dar às pessoas ao viver tais personagens com tanta intensidade. Ela também relatou que esse repúdio aos seus personagens, devido à constante sexualização deles, a fez desistir do trabalho e até pedir demissão no meio de uma novela por perder o interesse em dar continuidade à produção, por não mais conseguir interpretar algo que ia contra aquilo que ela acreditava como pessoa. Assim, questões como essas foram definitivas para que Carina deixasse não somente a emissora como, pouco depois, as novelas para focar em outros projetos. Festinhas regadas a ilícios e trocas sexuais supostamente parecem não ser os únicos excessos que acontecem dentro e fora da emissora envolvendo seus colaboradores, já que casos de assédio, segundo alguns, eram rotineiros na casa.
Sininha de Paula talvez não seja o nome mais conhecido entre muitas pessoas, mas ela foi uma das diretoras da Globo. Inclusive, é uma das pioneiras quando falamos de mulheres diretoras. Uma das produções às quais ela dirigiu foi o clássico Sai de Baixo, um show de humor de bastante sucesso durante os anos 90 e início dos anos 2000. Aparecido? Presepada é essa? É que eu tava guardando o servicinho pra amanhã. Palhaça! Você está transformando esta casa numa Disneylândia de ácaros. Os ácaros dão as mãozinhas e ficam... Conhecido por todas as gerações. Mas o fato é que a Sininha já contou em mais de uma ocasião os seus traumas relacionados aos casos de avanços inoportunos, aos quais ela foi submetida anos atrás, enquanto esteve trabalhando na emissora carioca. Um caso que chama a atenção aconteceu com a própria e ficou bastante conhecido na mídia. Uma investida agressiva e não bem recebida feita por um antigo diretor da Globo, que, segundo Sininha, já faleceu. Na época, ela estava precisando renovar o seu contrato, então teve que ir à sala desse superior com o intuito de realizar a renovação e um pedido de um aumento salarial. No entanto, o responsável supostamente a fez uma proposta extremamente indecente, dizendo que para conseguir ambos os benefícios, ela teria que dormir com ele, pois assim ela alcançaria seus objetivos na emissora. E aí chegou e falou assim, ó, se você tá comigo, você ganha o que você quer ganhar, né? Inconformada com o absurdo até hoje, Sininha contou que imediatamente saiu da sala e foi falar com Boni, um dos figurões da TV na época, o que acabou gerando uma certa confusão na casa. Subi um andar e bati na porta de um homem chamado José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. Eu falei assim, lá embaixo, acabaram de dizer para mim que só me dão o dinheiro que eu quero se eu tratar com ele. Aí foi um teretetê danado. Mas o mais surpreendente nisso tudo é que nada aconteceu com o diretor acusado de importunação por Sininha. Na verdade, ele continuou exercendo sua função como se nada tivesse acontecido, pois era assim que as coisas funcionavam naquele tempo. E, infelizmente, esse não foi seu único caso. Ela já contou ter sofrido outras tentativas como essa, embora ela tenha conseguido passar por esses lastimáveis ocorridos sem danos físicos, aprendendo a lidar com as situações. Sininha também já deixou claro que o assédio moral é algo que se perpetuou em seu antigo ambiente de trabalho e já era enraizado. Apesar de viver essas situações para lá de desagradáveis, afirmou também ter encontrado bons diretores que não só acreditavam no trabalho das mulheres quanto as protegiam, como é o caso do diretor Daniel Filho e de Roberto Talma. Foi com a ajuda deles que ela conseguiu ter alguma paz de espírito quanto a esta triste realidade feminina, mas relevou que, por vezes, chorou muito devido ao que enfrentou e viu por aí. Ator de sucesso e veterano, Mário Gomes foi outro que deu seu testemunho sobre as coisas que viu enquanto artista na Globo. No canal do YouTube Cara a Tapa, do youtuber Rica Perrone, ele foi perguntado se, de fato, existiam panelinhas na emissora. Você consegue dizer que é justo dizer que a Rede Globo é uma panela? Olha, o Boni priorizava a competência, né? O meu problema talvez tenha sido esse, que eu nunca almocei com ninguém. Sobre isso, ele não afirmou nada exatamente, mas disse que diretores como Boni prezavam pela competência do artista. No entanto, revelou que era algo muito comum e visto como normal a troca de casais, por exemplo. Com a mulher do outro, não sei o que. Isso era banheiro com a mulher do cara na mesa. Ou mesmo artistas que traíam seus respectivos parceiros com os diretores. O Boni mesmo tem a história dele com a Ela Magalhães, que ele fez. O Carlos Alberto estava do lado de fora, já morreram os dois, né? Ele estava do lado de fora, ele esperando, que nem eu fiquei esperando 2h30, e o cara estava lá dentro, fazendo a festa, né? E até com outros artistas nas salas das dependências da emissora. O Marcelo Novaes não ficou com a Letícia Spiller, que era casada com um cara, que acabou casado com a namorada do Marcelo Spiller. Sobre esse tema, ele contou que, inclusive, atores conhecidos, como Letícia Spiller e Marcelo Novaes, quando estavam na novela 4x4 e namoravam outras pessoas, supostamente traíam esses parceiros um com o outro como se fosse algo natural de acontecer. No fim, por alguma razão, seus antigos parceiros até acabaram juntos, e mais tarde, todos foram vistos como dois casais saindo juntos. Além de coisas assim no meio artístico, Mário também contou mais sobre sua perseguição e boicote na emissora. O caso teria se iniciado
cegado pela raiva do diretor Daniel Filho, já que, na época, Beth Faria, a então esposa de Filho, teve um caso extraconjugal com Mário enquanto eles gravavam a novela Duas Vidas, em 1976. E quando foi para ir no Fantástico, que era a hora de explodir a música e virar um sucesso, aí o Daniel Filho, e aí suspenderam o clipe, né? Aí eu entrei em pânico, suspendiam tudo que era proposto por mim lá dentro, né? Segundo o ator, por mais que na época esse tipo de envolvimento fosse liberal entre os artistas, o diretor não ficou nada feliz quando soube da traição e, como forma de vingança, decidiu perseguir e boicotar Mário para que ele perdesse seu prestígio. Assim, foram lançadas notícias difamatórias ao seu respeito e até mesmo sobre seu pai, que já era falecido. Na realidade, ele fez uma matéria que eu fui avisado falando coisas absurdas do meu pai. Meu pai havia morrido há 9 anos, apaixonado por meu pai, né? Então aquilo, eu era muito ligado à família Grace. Então ele achava que eu iria ter uma atitude agressiva, né? Segundo o ator, todas as notícias a seu respeito e também sobre seu pai eram falsas e tinham como intuito atingi-lo para que ele perdesse a paciência diante do diretor e tentasse agredi-lo, dando-lhe a justificativa perfeita para acabar com sua carreira. E essa não foi a primeira nem única vez em que Mário Gomes falou sobre esses assuntos e compartilhou sua história, já que em outra oportunidade, quando esteve no podcast Papagaio Falante, de Sérgio Malandro e Renato Rabelo, ele falou novamente sobre as mesmas situações, mas com um pouco mais de detalhes, seja quanto ao seu caso com a atriz, bem como quanto à perseguição e o boicote que sofreu do poderoso diretor da emissora, que no fim das contas, acabou prejudicando bastante sua carreira e seu status de galã da época. E a ex-diretora da Globo não foi a única a passar por situações desconfortáveis, já que Samara Filippo, uma conhecida atriz por diversas produções de sucesso e com papéis de destaque, também já alegou ter vivido momentos delicados como os de Sininha, envolvendo importunação. Olá, eu sou a Samara Filippo e eu quero me desfazer dessa herança cultural chamada monogamia. Mas não é nada fácil. Ela, inclusive, também já contou um pouco sobre suas experiências enquanto esteve na emissora. Parte de seu relato foi dado no programa Mais que 8 Minutos, podcast do apresentador e comediante Rafinha Bastos, em seu canal no YouTube. Lá, Samara discorreu sobre situações bastante desagradáveis que viveu e que mexeram bastante com seu psicológico, que vão desde ver outras colegas de profissão perdendo papéis por se recusarem a irem para a cama com diretores até mesmo por propostas indecentes, fosse um convite para ter conversas íntimas ou ter pessoas tocando partes do seu corpo sem sua permissão. Tipo o quê, amor? Ver amigas hoje em dia que perderam papéis porque não deram pro diretor. Uma mão na sua coxa num jantar, sabe? Vem cá conversar só eu e você. Segundo ela, havia mais, mas que na época não parecia tão sério quanto atualmente, logo nada era tratado como deveria. Tirando hoje que eu olho pra trás e vejo os abusos que eu passei, de machismo, que coisas que a gente nunca enxergou na época, que palavras que a gente nem usava naquela época. Outro ponto que ela se recorda como algo negativo na experiência global foi a pressão estética que sofreu para sempre estar com sua aparência perfeita para as próximas novelas. Sendo assim, ela disse que deixava de comer bem com receio de ganhar mais peso e, como consequência, perder o papel em uma produção futura devido à mudança no corpo. A atriz também frisa o fato de que muitas vezes as atrizes preferem ficar em silêncio sobre esse assunto, tanto para preservarem seus papéis quanto suas respectivas carreiras, algo que parece continuar acontecendo até hoje, mesmo com as coisas mais às claras. No bate-papo concedido, Samara também falou sobre o quão absurdo era a naturalidade com que se tratava coisas terríveis como essas, bem as denúncias que tempos depois apareciam, mas que o público até duvidava que de fato fossem reais devido às pessoas envolvidas, que por vezes tinham a simpatia do público por causa do trabalho realizado na TV. Ela também celebrou o fato de hoje não ter mais as amarras de antigamente, quando o assunto era sair da emissora e se ver sem trabalhos, já que agora as possibilidades são inúmeras e, inclusive, ela mesma, enquanto atriz, pode produzir sua própria obra e posteriormente lançar para o público, dizendo o que pensa e fazendo o que sempre quis fazer, mas sem o medo de se ver sem rumo após perder o contrato com uma emissora
emissora tradicional, como era o mais comum de acontecer há anos atrás. A ex-atriz Martha Anders também deu um testemunho, mas, ao que parece, em uma igreja. Isso porque a atriz que fez sucesso durante a década de 70 e sua história vão muito mais além dos outros casos. No testemunho em questão, não dá para saber ao certo quando tudo aconteceu, mas pela pouca qualidade em áudio e vídeo do registro, é possível concluir que possivelmente se trate de uma fita gravada na década de 90. Ao discorrer sobre suas experiências, ela trouxe à tona coisas sobrenaturais, como, segundo suas vivências enquanto atriz em novelas, como O Bem Amado, ela teria visto todo tipo de trabalho espiritual sendo feito na emissora de Roberto Marinho. Missy, todo mundo, tem que ser artista, tem que ser artista. E fui. Casei com o diretor da Globo, pedi ajuda aos guias espirituais, fiz todo tipo de trabalho, despacho que vocês podem imaginar. Na verdade, não só viu como também participou de algumas, embora tenha garantido que nunca foi além, nem fez nenhum tipo de pacto, embora tivesse tido vontade. Participei de todo tipo de sessão de linha branca, promessa para santo. Cheguei lá na TV Globo, fui logo lançada, imediatamente já estava pisando no palco, estrelando. Em seu relato, há menções de que havia sessões espíritas acontecendo entre os artistas da emissora naquela época. Assim, seduzida pela vaidade e pelo sonho de ser artista, ela afirma que conseguiu alcançar esses objetivos, mas que o preço cobrado não foi barato, pois além de ter se visto obrigada a se casar com um dos diretores mesmo contra sua vontade, apenas para conseguir o que queria, ela também relatou ter supostamente visto todo o tipo de promiscuidade acontecendo nos bastidores. Porque eu tinha que escolher, ou virava lésbica, ou drogada e traficante, ou aprendia todas as imoralidades possíveis, tinha que me tornar uma pessoa depravada, e assim eram os bastidores. Só tinha a TV Globo comandando esse país. Tempos depois, ela disse ter se separado do marido diretor e depois ter casado com um empresário da Globo, mas que enquanto era ovacionada nos palcos, sofria violência doméstica em casa. E continuando nas sessões espíritas, vendo capas de revista para tudo que é lado com minha foto, me separei do diretor da Globo, fui viver com o empresário. Certo dia, ela sentiu algo estranho em seu rosto, uma dor forte, como uma espécie de espetada. Depois disso, encontrou uma bolha que só aumentou de tamanho. Era um câncer linfático. Com o tempo, a doença evoluiu e outras bolhas foram se espelhando pelo corpo. A atriz, que antes era considerada uma das mais belas, passou a viver quase que irreconhecível. Depois de um longo tempo, após quase 2 anos convivendo com a doença e a tratando, depois de ter sido substituída no mundo artístico, Martha conta que tinha certeza de que iria morrer em breve. Estava tendo sérias dificuldades e foi internada em um hospital sem perspectivas de melhoras. Ela então chegou a duvidar da existência de Deus por deixá-la naquele estado depois dela ter conseguido tudo. Ela conta que, inclusive, teve sonhos muito reais sobre viajar pelo universo, sobre clamar o nome de Deus para não acordar. Mas, segundo ela, o inexplicável a esperava e aconteceu logo depois, pois ao refazer os curativos na manhã seguinte, tanto ela quanto a equipe de enfermaria perceberam que não havia mais nada em seu rosto, pois as feridas haviam sumido. Assim, ela estava completamente curada. Martha ali percebeu que Deus existia e não a deixou padecer ali daquele jeito. Hoje, com 79 anos, Martha ainda fala sobre o assunto. Inclusive, em 2023, gravou com o canal History, no programa Inexplicável, com Danton Mello, dando detalhes sobre a fama até os momentos vividos com a doença e durante sua experiência sobrenatural. Me conte nos comentários qual desses segredos mais te surpreendeu? Já suspeitava de algo assim? Não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever e compartilhar com os amigos. Assista esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te encontro lá.